Vamos lá então, pessoal. Vou mostrar então como que eu desenvolvi um método, tá, de tratar os trigger points. Tá? Eu utilizo, na verdade, o quê? Tá? Eu utilizo uma ferramenta japonesa, tá, que faz parte de uma técnica chamada Seitai. Essa técnica, essa ferramenta, ela me auxilia muito a quê? A detectar a profundidade do trigger point. Que profundidade, pessoal? A profundidade das 5 camadas musculares. Né? Porque, como dissemos anteriormente, o trigger point, o ponto gatilho, ele pode se formar em qualquer músculo, tá? Em qualquer o quê? Profundidade, em qualquer superfície. Outra coisa que vai me auxiliar muito no tratamento do trigger point é especificamente o quê? Esse comprometimento miofacial, quando eu detecto o músculo em disfunção, ele está o quê? Ele está no epimísio, né, mais superficial, no perimísio, no endomísio ou na região do sarcolema desse músculo. Então eu consigo, com essa ferramentinha aqui, abranger o quê? Abranger várias profundidades. Primeiro o quê? Em que profundidade está o músculo comprometido? Primeira camada, segunda camada, terceira, quarta, quinta, tá? E quando eu detecto esse músculo, eu consigo detectar a disfunção, o olho do furacão, né? A origem da lesão do trigger point. Em qual camada do músculo? Tá? Então, na camada mais superficial, que é a região de perimísio, a intermediária, né? Epimísio, a intermediária perimísio, a mais profunda endomísio, ou num parâmetro celular abrangendo então o sarcolema. Tá? Então, vou fazer uma avaliação aqui agora. A gente já tinha feito uma avaliação anteriormente, eu já detectei a área em que ele está com comprometimento na região, tá? Essa região é a região escapular. Agora a gente vai detectar o que, pessoal? Em que profundidade está? Porque a queixa dele é uma queixa escapular, tá? Uma queixa escapular que desce em direção ao ombro, tá? Tem uma dor referida em direção à região occipital, ok? Então vamos detectar onde está a formação do ponto gatilho. Eu vou trabalhando no sentido das fibras musculares, ok? Muito bem. Isso exige, né, um treinamento, isso exige uma prática e um conhecimento muito importante no que diz respeito à anatomia. Tá? Por isso que a gente vem insistindo com vocês, pessoal, estudem a anatomia. Ó, eu detectei aqui, ó. É aqui, Pedro, que dói? Tá? Então, olha que interessante, pessoal. Esse trigger point, ele está na segunda camada dos músculos dorsais. Lembra? A primeira camada é trapézio, a segunda camada, latíssimo do dorso, e eu consegui detectar o quê? Fazendo uma leve mobilização da fáscia, ó, expondo mais os músculos profundos, eu consegui detectar um compartimento inflamatório, ó, nessa região. Aliás, na verdade, ela está no romboide menor, mas de forma mais efetiva no romboide maior. Então eu poderia dizer o quê? Que o romboide maior é o trigger point chave, tá? É daí que gerou todo o processo de comprometimento da função desse músculo. E no romboide menor, nós encontramos o quê? Um ponto satélite. Lembra, né? Que o ponto satélite é aquele que surge com o não tratamento do ponto-chave, ok? Então, temos um ponto-chave no romboide maior, é aqui, Pedro, e o
ponto satélite no romboide menor. Aqui, né? Tá? Vou ensiná-los agora com esse método, né? Que esse método eu acabei desenvolvendo, né, com a prática. É um método mais eficiente do que com a polpa dos polegares, que é o que nós estudamos tradicionalmente nos cursos de liberação de fáscia e tratamento de pontos gatilhos. Tá? Então eu uso essa ferramenta, como eu disse, ela faz parte, né, de um compêndio aí do Seitai, e se vocês observarem bem, ela tem uma cabecinha, ela parece aquele negocinho de fazer caipirinha, né? Tá? Então, ó, uma das superfícies dela é lisa e a outra tem um abaulamento. Eu usarei esse abaulamento para abranger músculos mais profundos. E eu vou usar essa superfície mais lisa para tratar o quê, pessoal? Os músculos mais superficiais. Entra-se nessa técnica uma observação muito importante. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar na proporção áurea? A proporção áurea, tá, é um movimento que existe na natureza com ângulos específicos, tá, que gera o processo, é um número irracional, tá? Nunca se conclui esse número, tá? E ele tem o quê? A força, a capacidade de gerar o crescimento e o restabelecimento de inúmeras componentes da natureza. Tá? A forma das galáxias, ela segue esse desenho, né? O caracol, as plantinhas, quando elas vão nascer, que elas soltam, né? aquela forma de crescimento de uma trepadeira, por exemplo, tudo segue, né? Todos esses exemplos que eu dei, tá? O DNA, tá? Ele segue o quê? Essa geometria da proporção áurea. Tá? Nessa proporção áurea, o que eu percebi? Tá? Que quando a gente insere a proporção áurea no tecido facial, a fáscia absorve esse desenho com muita facilidade, auxiliando no processo de desbloqueio das aderências, tá? Acelerando o processo de cicatrização dos tecidos lesionados e, especificamente, pessoal, gerando o processo de dissolução dos trigger points ou pontos gatilhos. Tá? Seja esses pontos estejam tanto na região de fáscia, miofáscia ou tendões. O resultado é muito interessante. Como funciona? Depois de localizado o ponto gatilho, tá? Como ele está numa camada relativamente superficial, na segunda camada, eu vou optar por trabalhar, tá, com a parte superficial da minha ferramenta. Acho a área específica, tá? Estou sobre o ponto gatilho. Vamos ver. Ó. Primeira coisa, eu pressiono que músculo está acima do romboide, pessoal? Trapézio, ok? O trapézio dele está idôneo, eu não detectei nenhum tipo de lesão miofacial. Então, ó, eu vou pressionando, ultrapassando o trapézio, ó, por isso que eu usei o superficial, para eu ter mais sensibilidade, ó. E aqui, uma camada mais profunda, que é a segunda camada, eu uso um peso pré-determinado, tá? Eu detectei o ponto gatilho, ó. É aqui, Pedro, confirmando com ele, tá? Ele confirmou que aqui é uma zona de dor, ok? Então eu tô na superfície certa, na segunda camada. O que eu faço aqui, pessoal? Eu giro essa fáscia, né, a pele,
e essa fáscia no sentido de gerar aqui, ó, o desenho da proporção áurea. Olha que interessante. Se a gente fosse medir esse ângulo aqui, ó, e colocasse uma imagem de uma galáxia aqui, ela teria esse mesmo formato, tá? E esse formato, ele gira tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então, é isso que eu quero detectar aqui agora, ó. Sentido horário, sentido anti-horário. Olha só, o bloqueio dele está no sentido anti-horário, ó, tá? Aqui eu tenho menos mobilidade, ó. Olha que mobilidade grande que eu tenho para cá, ó. Ó. Eu formo o desenho quase que completo aqui da proporção áurea, tá vendo, ó? E para cá eu encontro o bloqueio, ó. Eu tenho duas opções aqui de tratamento, tá? Eu tenho a opção de ir contra a barreira, lutar contra a barreira, e tenho a opção de ir a favor da mobilização, gerar uma mobilização maior, porque se eu gerar uma mobilização maior aqui, automaticamente eu estarei gerando o quê? Um desbloqueio na barreira sem estar enfrentando-a diretamente. Eu tenho essas duas opções.